Quase boa tarde, bom dia, amados irmãos. Nós queremos pedir aos casais que puderem vir mais para frente um pouquinho, que depois da mensagem tem uma dinâmica e o pessoal que vai organizar a dinâmica está pedindo essa ajuda aí de vocês. Queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos para realizarmos esse momento especial, direcionado para os casais, que tem como tema Em Busca da União, e um questionamento sobre que tipo de relacionamento há entre os casais em Cristo Jesus. Nós vamos inicialmente ficarmos de pé, termos um instante de oração. Boníssimo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos crentes em Jesus Cristo e de estarmos prontos para ouvir a Tua palavra, desejosos de aplicar em nossos corações. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Inicialmente, vamos abrir as nossas Bíblias para Gênesis capítulo 2, versículos 22 a 24. Assim está escrito na palavra de Deus. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Que Deus aplique, meus amados irmãos, o texto lido em nossos corações. Meu Deus, em sua infinita bondade, teve a ideia de juntar o homem e a mulher. E essa ideia só podia mesmo, meus amados irmãos, ter sido de Deus. Porque Deus é um Deus que pensa na edificação do seu povo, e Deus nos quer crescendo. E não tem maneira melhor para o crescimento pessoal do que o relacionamento matrimonial. Por quê? Porque se você observa a própria forma como a mulher é educada, como o homem é educado, caminham, apontam para direções opostas. Mas Deus pega esses opostos e faz deles um. O casamento é onde Deus molda o nosso coração, a nossa mente, para que o homem e mulher sejam um. Deus trouxe a mulher a Adão, e Adão disse que essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. E a palavra de Deus decreta: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Apegar-se-á. A nossa ideia com a mensagem desta manhã é que cada vez mais os casais que aqui estão, e a influência desses que aqui estão, levarão para as igrejas, para a família, é que nós tenhamos casais apegados uns aos outros. Meu amado irmão, o seu coração é apegado à sua esposa, você tem apego, você está unido à sua esposa, ou qualquer uma outra situação, ou amizade, ou trabalho, ou outro grupo pode substituir a sua esposa. O questionamento é importante porque o homem precisa ter o seu coração apegado à sua mulher. Muitos têm sofrido no casamento porque não fizeram isso ainda. Seu coração não está apegado à sua esposa. Não há uma união com aquela mulher não é a coisa mais importante da vida dele. Às vezes, o casamento entra em crise porque o homem não tem a visão de que a mulher dele, a mulher que Deus ligou a ele,
é o ápice das suas relações. O homem precisa ter essa responsabilidade de que ele tem uma mulher. E que ele tem, a partir do ponto que Deus lhe deu a dádiva e a graça de ter uma esposa, ele precisa gerenciar todas as ações da sua vida direcionadas para aquela mulher. Quando o homem tem o coração apegado à sua esposa, ele será um marido dedicado. O marido, e alguém pode dizer, pastor, não é encontro de casais porque só fala do marido. Porque o marido, agindo da forma bíblica, trará para o seu lado a esposa, porque ela será a grande beneficiada. Apego do marido pela mulher é fundamental. Irmãos, muitas vezes, e isso ocorre com frequência, eu posso até citar um exemplo aqui no dia do culto do casamento do irmão José e a irmã Janaína. Dona Ana, mãe de José, que sempre se deu muito bem comigo, não ficou muito... Naquele dia o culto não foi de muito agrado dela, porque eu disse que José agora não era mais de Dona Ana, mas era de Janaína. Na hora, sim, a Dona Ana corou, né? Como é que pode? Irmãos, é muito importante o homem ter a sabedoria de dirigir a sua vida a partir do casamento, que agora a esposa dele é a esposa dele. Às vezes, a mãe ajuda, mas muitas vezes a mãe atrapalha. Há um problema que a mãe muitas vezes não quer que o filho cresça, não quer liberar, não quer entregar, então fica sempre controlando, fica sempre tentando, e às vezes até fazendo chantagem emocional, manter o filho preso à barra de sua saia. O homem casado, ele tem um compromisso com a sua esposa. Quer dizer que é para abandonar a mãe? Não, não é para abandonar mãe, pai, parentes de maneira nenhuma. Mas lembrando que a mulher está em primeiro plano. A mulher é a mulher com quem ele vai viver o resto da vida dele. Uma vez uma mãe me disse, mas pastor, o senhor coloca a mãe numa distância muito grande, porque foi a mãe que sofreu para ter, foi a mãe que não dormiu algumas noites por causa do sono do filho. É verdade, tudo isso aconteceu, mas nada disso deve substituir o compromisso que o homem deve ter com a sua mulher. Cuide bem de sua mãe, dê assistência, faça com que a sua esposa tenha um bom relacionamento com ela, mas sua mulher é a sua esposa. Sua mulher é a sua esposa. Deixe-me fazer uma pergunta. Que homem gostaria de compartilhar a sua esposa com outro homem? Nenhum, não é verdade? Mulheres gostariam de compartilhar o seu esposo com outra mulher? Também não. Agora, muitas vezes, isso ocorre. O filho não consegue deixar a mãe. O filho não consegue se separar da mãe. Aí o que é que acontece? Tem um problema. Agora eu vou dizer uma outra verdade, que um mau esposo não será nunca jamais um bom filho. E um bom esposo será também um bom filho. Então, meus amados, apego, o homem apegado à sua esposa, o casal uma só carne, o casal formam um, olham para a mesma direção, andam com os mesmos propósitos, têm os mesmos interesses. O casal deve ter uma vida dirigida por Deus, a ponto de que Deus os leve em uma única direção. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes e olhar a importância da união. A palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 20, versículo 11:
E então todos os filhos de Israel saíram à congregação. Capítulo 20, versículo 1, primeiro. Então todos os filhos de Israel saíram à congregação, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também da terra de Gileade. Os filhos de Israel como um só homem. Versículo 8 do mesmo capítulo. E então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Ou seja, uma nação inteira dirigindo-se como um só. Deus quer o casal andando em uma una direção. Deus não quer o casal dividido. Deus não quer o casal separado em hipótese alguma. Como os irmãos sabem, a nossa posição é contrária ao divórcio. Nós não somos divorcistas. Nós acreditamos que quando crente em Cristo Jesus casa porque crê no projeto de Deus para a vida do homem. E o casamento do crente em Cristo Jesus é para a vida inteira. O casamento do crente não é os dias estão bons, eu estou bem. Os dias estão mal, o casamento está mal. O casamento do crente em Cristo Jesus, casaram crente, um homem crente com uma mulher crente, casaram, entendam que o casamento é até que a morte os separe. Às vezes o casal tem um desentendimento, aí o fora é ali. Isso não deve nunca jamais passar pela cabeça de crente nenhum. Amém? Verdade que eu acho que ninguém aqui nunca jamais pensou nisso, né? Talvez em uma boa briga você não pense nisso. Pense naquilo, né? Torcer o pescoço, né? Não, divórcio não, só pensei em torcer o pescoço. Bem amorosamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Para não ficar deformado de novo. Certo? Mas, irmãos, o crente deve entrar no casamento, e os que estão no casamento devem entrar sabendo que é para sempre. Os dias estão bons, o casamento está bom. Os dias estão ruins, o casamento está bom. Há uma série de problemas que atrapalham o casamento. Problema financeiro atrapalha casamento? Atrapalha. Problema de saúde atrapalha casamento. Problema de trabalho. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que quase todos os casais são compostos por pessoas que trabalham, tanto o homem como a mulher. Não que antigamente as mulheres não trabalhassem, trabalhavam até demais em casa, mas hoje, além dos trabalhos domésticos, tem também a atividade profissional. E a atividade profissional muitas vezes gera estresse e conflito dentro do casamento. Então, eu estou tão bem, que as coisas estão tão bem, eu estou tão feliz com o meu casamento, as coisas podem até estarem indo erradas, não estarem indo muito boas, não estarem ocorrendo do jeito que você pensou, mas o casamento tem que estar blindado. O casamento perante o Senhor deve estar blindado. Você deve cuidar do seu casamento. Mas eu briguei lá no emprego, eu teve uma confusão, meu chefe... Aí você chega em casa, vai brigar com a mulher também, é porque o teu chefe brigou contigo. A mulher tem um desentendimento com a colega de trabalho, chega em casa extremamente irada e vai brigar com o marido porque se desentendeu no trabalho. O casamento deve ser cuidado. Você não traga coisas estranhas para dentro do seu casamento. Então, esses 2 textos que falam o povo andando, o povo de Israel andando como um só homem, é para a gente ter uma ideia de unidade, de união, de casais que andam como se foram um só. Porque aí a gente pode questionar que tipo de relação nós estamos tendo em nossos casamentos. Como um exemplo comparativo, eu quero que se pense em 2 coisas aqui. Em 2 esportes
que precisa de raquete, que precisa de uma dupla: o tênis e o frescobol. No tênis, primeiramente, nós temos dois disputando uma vitória, onde saca-se com um propósito. Qual é o propósito do camarada que está sacando no tênis? Ele saca para que o outro não consiga pegar a bola. Ele saca para que o outro seja derrotado. Ele saca para que o outro seja destruído. Ele quer arrasar. Quando o outro consegue chegar naquela bola, ele devolve para que o outro não consiga pegá-la. Há no jogo de tênis uma disputa onde há um vitorioso e um derrotado. Quanto mais agressivo você for no tênis, mais chances você tem de ganhar. Quanto mais posição de inimigo, de adversário, mais perspectiva você tem de ganhar. Porém, há muitas semelhanças no frescobol, porém, quando se está jogando uma partida de frescobol, devolve-se a bola com o propósito de que o outro consiga pegá-la. E quando eu pego a bola, eu devolvo na mesma maneira. Digamos que eu estou jogando aqui com Suzana, e eu posso jogar tênis com Suzana, e eu pego aqui a raquete e olho, e eu vou atingir mesmo a testa dela com a bola, para ela ficar humilhada, e eu jogo, mas ela conseguiu se livrar da bola, e ela devolve para mim, eu vou derrotá-lo. E, sinceramente, acredito que todo casal já jogou algumas partidas de tênis, não já? Certo? Ou não? Vamos jogar Acontece tênis. Mas eu posso jogar com Suzana uma partidazinha de frescobol. Eu toco a bola lá para ela, ela vai, me devolve, e eu devolvo para ela, e ela devolve para mim, e a gente vai feliz, tocando a bola um para o outro. E a bola, mas ela me deu uma bola com dificuldade, eu vou lá, recupero a bola, e a bola vai boa para ela. Então, depois eu devolvo uma bola, ela pega e ajeita a bola. Ou seja, nesses dois esportes, nós temos atitudes distintas. Um representa agressividade de adversário, o outro representa parceria. Meus amados irmãos, o que nós precisamos no nosso relacionamento? Guerra? Guerra? Vamos jogar todo mundo tênis. Os crentes da Igreja Batista Bíblica, eles são conhecidos publicamente, porque na casa deles, toda semana tem uma partida de tênis. Não, uma não, 7. Não é bacana a gente ser conhecido assim. Você mora ali perto. Aquele crente lá da igreja, ele mora perto da minha casa. Lá tem tênis todo dia. 3 vezes por dia. Não é bacana. Isso acontece. Mas nós devemos mudar o esporte. Isso acontece. Nós devemos, irmãos, sermos conhecidos como os casais que se entendem. Como o casal que anda junto. É verdade que há uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Sabe quantas palavras uma mulher precisa por dia pronunciar para se satisfazer? Segundo alguns, eu não tenho uma certeza plena, mas segundo alguns acreditam que a mulher precisa proferir no mínimo 6 mil palavras por dia. E o homem, quantas? 3.000. Olha a diferença. Olha porque o casamento é a área perfeita para você crescer. Sua mulher precisa falar mais do que você, o dobro. Agora temos alguns camaradas como Marco, né? Que falam. Tem alguns homens que estão como pastor Marcos, que falam. Certo? Então veja bem. Como é que eu vou jogar frescobol com uma criatura que eu preciso de 30 bolas, me satisfaz, eu fico no limite, e ela precisa de 60. Ou seja, olha a complicação. Como eu vou me entender com Suzana? Se Suzana quer, outro dia eu cheguei, Suzana, pelo amor de Deus, eu trabalhei na igreja, no colégio, viajei, resolvi uma série de problemas, fui em Campinas, fui na região, voltei, quando cheguei,
colégio de novo. Aí quando eu cheguei, Suzana disse, e no colégio, como é que foi? E não sei o que, não sei o que. Disse, Suzana, pelo amor de Deus, eu já passei o dia todinho trabalhando, eu cheguei agora, eu não aguento mais nem falar nessa palavra. Mas ela precisava gastar. Ela passou o dia sozinha com os meninos. Talvez ela tenha usado 1000 palavras. Samuel, não faça isso. Samuel, de novo não. Samuel, não. Rebeca. Anísio que não chega. Gastou talvez 1000 palavras. Tem um estoque 5.000 palavras. Eu no trabalho, provavelmente eu já cheguei a usar as 4.000 palavras. Então eu já estou esgotado, eu não tenho mais o que falar. Aí eu chego em casa, eu já estou com um déficit de 1000 palavras. Suzana está com 5.000 palavras. Aí eu chego cansado. Aí Suzana, e aí não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Ela tem que gastar as 5.000 palavras dela, só que eu já gastei a minha. E aí, o que é que eu vou fazer? Veja que a oportunidade boa de crescer, não? É na casa de todos nós. Viu? Outra coisa. O homem, lá vai, o homem sai do trabalho estressado e ele, como eu vou aliviar meu estresse? Cheguei em casa, a mulher está cheirosa, eu vou aliviar o estresse. O homem pensa em aliviar o estresse por meio do sexo. A mulher pensa em aliviar o estresse por meio da língua, da fala. Ela precisa falar. Olha o problema. O camarada, vou aliviar o estresse. E a mulher precisa falar. E ele nem quer falar, não quer. Aliás, ele quer sexo e a mulher quer falar. E aí? Oportunidade boa, né? Para o homem crescer e para a mulher também. A mulher precisa falar. Os meninos deram muito trabalho, ela teve um problema lá no emprego, e ela precisa falar para se aliviar, para sair o estresse. Oportunidade boa de crescimento para ambos. Por isso que, no casamento, nós temos essas perspectivas de crescimento. A mulher, meus irmãos, fala. Mulher tem que falar. Por exemplo, é diferente demais. A mulher chega para uma amiga e ela fala, não sei o que, 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 não sei o que. A amiga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você, vamos embora. Quando você vai visitar alguém? Eu vou visitar Neto, né? Eu fico lá na porta conversando com o Neto, chamando Suzana, vamos embora. Aí Suzana disse, eu estava te esperando. Lá na cozinha conversando com o Neide. E eu lá na calçada já com o carro aberto. Eu estava te esperando. Mulher fala, mulher tem uma necessidade de falar. O homem, a necessidade de falar é menor. E olha o problema na questão comunicação. É preciso se comunicar, certo? É preciso se comunicar. E você sabia que a palavra para o homem é uma? Por exemplo, a palavra... Tem determinadas palavras que para um homem significam uma coisa, para um homem, para a mulher é outra. Por exemplo, você já viu a sua mulher dizer, eu não tenho uma roupa? Você já ouviu essa? Eu não tenho uma roupa? Aí você vai lá no guarda-roupa da mulher, está pipinando de roupa. Ela já separou um saco de roupa porque não usa mais. Diga, irmão. Sexta-feira nós estávamos arrumando as bolsas, né? Aí eu não acho bom sair do carro porque eu tenho uma roupa. Não tem uma roupa. O homem tem roupa demais. Por quê? O homem com uma calça. Normalmente toma 2 calças e 3 camisas. Por exemplo, a mulher fala, as minhas roupas, o homem fala, mulher, tu passou minha camisa, certo? Homem tem um sapato, quando muito 2 já está suficiente. Mulher, às vezes, pensa que é centopeia, tem um cento de par de sapato. Mas eu não tenho um sapato, porque a mulher tem um sapato baixo, sapato médio, sapato alto, depende da ocasião, certo? Então a mulher diz, eu não tenho um sapato. Aí a mulher chega para você, outra área de comunicação que é diferente. Você nunca me leva para canto nenhum. Aí você disse, semana passada eu levei para a casa de sua mãe. Certo? Semana passada nós fomos pagar a escola do menino. Olhe,
Se lembrei de um agora. Levei você para o médico, viu? Tá vendo aí como a gente sai? É assim ou não? Olha, eu não já... Preste atenção. Quando a mulher diz que você não leva ela para canto nenhum, é que ela está querendo comer fora. Só que ela não sabe o que quer comer. A sua mulher nunca chegou para você e disse: eu queria comer uma coisa bem gostosa. Aí você diz: o quê? Não sei. Certo? Oh, eu queria uma coisa bem gostosa. Como é que tu quer uma coisa bem gostosa e tu não sabe o que é? Entendeu? Então a mulher quer que você saia com ela e a mulher quer que você a leve para comer uma coisa bem gostosa, mas ela não sabe o que é. E aí o que é que você faz? Joga tênis com ela. Essa é boa e rápida, né? Boa e rápida. É, açúcar e sal. Uhum. Então veja bem, quando a mulher diz: você nunca me leva para canto nenhum, isso é literal. É literal. O homem entende isso. Oxe, como é que eu não levo a mulher para canto nenhum? Se eu levo ela para a igreja, se eu levo ela para fazer a feira no mercado, se eu levo ela comigo para deixar o menino na escola, se eu levo ela na casa da mãe dela, olha como eu levo. A mulher diz: nunca me leva. É porque a mulher está falando que você levou ela semana passada ao shopping, mas ela quer ir de novo essa semana. Aí ela diz: nunca. Entenda isso. Só que nunca para neto é nunca mesmo. Aí, irmãs, entenda uma coisa, viu? Não fique com raiva dos bichinhos, não. É porque na hora que você diz, na hora que Neide chega: mas neto, você nunca me leva para canto nenhum. Aquele nunca ali significa nunca mesmo. Isso para o homem. Mas para a mulher é que da semana passada para cá, ele não levou ela para comer fora, para dar uma passeadazinha, para fazer uma coisa. E não vale, olha, também tem outra para nós, homens. Não vale na casa da mãe dela, viu? Não vale na casa de sua mãe. Isso é nunca mesmo, isso não vale. Não é programa. Você pode levar todo dia, até uma necessidade dela, mas não vale, viu? Então, veja bem, é algo interessante a gente perceber. Homem nunca vê nada, meu amigo. Mulher vê tudo. Eu estava lendo um livro, o camarada disse que chegou num restaurante e sentou numa mesa, e a uns 15 metros do outro lado tinha um outro casal. E a mulher viu até o detalhe da unha do povo que estava lá. E disse: olha ali, ele disse: eu não vi nenhuma mesa, como é que eu vou ver a unha do caba? Mulher vê demais, homem vê de menos. Eu vou dirigindo aqui, aí Suzana: tu viu? Eu disse: não, só posso ver a estrada. Certo? Então é interessante, certo? E até os maridos aproveitem esse potencial que a mulher tem de ver muita coisa e pergunta alguma coisa a elas, porque elas realmente enxergam. Homem vê pouco, mulher vê muito. É bom, né? Pronto. Você vai fazer o seguinte: use o potencial de ver da sua esposa e faça algumas perguntas a ela, porque ela já vai gastar algumas palavras e já vai ficar tudo tranquilo. Então, veja bem. Ver, sabe quando a mulher acredita que você está vendo, olhando? Para você falar com a mulher, tem que ser assim. Junta 10 camaradas aqui, bota na frente da televisão, os caras vê o jogo do Campinense, comenta o do 13, faz uma briga, tudinho, sem nenhum olhar para o outro. Porque também, se eu estiver pregando aqui, olhando assim, Neto vai bater em ele e diz: pastor, acho que não sei não, viu? Homem não olha para o olho de outro homem, rapaz. Quem nada é doido, porque vai ficar duvidando do camarada, certo? Agora veja bem como é que o negócio começa. Lá pequenininha, a menina ganha uma boneca, aí Rebeca ganha uma boneca, bem bonitinha, já vem vestidinha. Sabe a primeira coisa? Ela pega a boneca, ela bota assim, olha bem direitinho para a boneca. Samuel ganha um carrinho, aí Samuel pega o carrinho e faz carrinho na parede, Rebeca na bonequinha. Aí o menino ganha o carrinho, aí ele pega, tira os pneus, faz o carrinho nos 4 ou 5 pedaços, não é assim? A menina ajeita a bonequinha. Você deu a bonequinha à menina, ela já vem vestidinha, né? Aí o menino leva lá no quarto, pega a roupinha das outras bonecas e já vai vestindo a roupinha. Porque uma boneca precisa de várias roupas, ou não? Eu não sei para que boneca com tanta roupa, mas as bonecas das meninas precisam de várias roupas. Então, quando a mulher cresce, precisa de várias
roupas. Agora tem um problema também de menino com esse negócio de carro, viu? Todo homem quer a mulher dele bem bonita, não é? Mas os homens têm uma tendência de gastar mais dinheiro com o carro do que com a esposa. A esposa, eu preciso ajeitar o cabelo, não tem dinheiro. Rapaz, olhou a manutenção, a correia dentada do carro tem que trocar. Vê se você deixa para depois, troca na hora. Tem que ter esse cuidado também, certo? Então, uma necessidade, nas necessidades diferentes. Menina com a bonequinha ela olha, menino joga carrinho. A menina pega a roupa da boneca, troca. Então, mulher precisa de várias roupas. Homem, sinceramente falando, com 2 calças, 2 camisas, meu amigo, você já tem roupa para ir para o trabalho e para ir para a igreja. Certo? É bem interessante a gente observar isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso são necessidades da mulher. A mulher, quando está querendo uma roupa, não é uma questão assim. Não, a mulher, não, ela quer porque ela precisa. A natureza dela. Aí onde entra a tal da união, é você pegar, juntar a sua vontade com a vontade dela e unir-se e conseguir dar uma roupa para ela de vez em quando, viu? Não é toda vez que ela quer, não, de vez em quando. Porque você cresce e ela também cresce. Você cresce porque você dá aquilo que você não quer dar. E ela cresce porque ela não recebe tudo aquilo que queria receber. Ambos cresceram. Houve aí um entendimento, houve uma partidazinha de frescobol. Isso é muito importante. Então, meus amados, vamos olhar esses detalhes para que a gente não ande de forma distorcida no casamento. Existe uma grande responsabilidade do homem a moldar a sua esposa para que o casal seja, de fato, um casal unido. Um casal que ande dentro dos princípios do Senhor. Um casal que tenha a capacidade de se sujeitar um ao outro. Irmãos, a rigidez é complicada. Há muitos casais aí que vivem a ponto de... Vamos devagar. Vamos tentar flexibilizar o relacionamento. Vamos procurar ter tolerância, ter espaço um para o outro. Vamos abrir o nosso coração uns para os outros, nesse sentido. Se a esposa ela tem uma necessidade de 10 vestidos, flexibilize, se satisfaça com 2, com 3. Se a esposa pensa que tem 100 pés, imagine que só tem 20. Fique satisfeito com 20 pares de sapato. É interessante. Para vir para cá, eu calcei um sapato. Embora, então um par de sapato. Suzana trouxe uma sandália, um outro sapato, uma outra sandália. E ele disse, espera aí, vamos pegar aquele outro que pode ser que precise. Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, ela vai emprestar sapato lá, vai abrir uma loja? Não precisa de tanto. Para mim, para ela, é lógico que precisa. Só vendo aqui. Quantos irmãos trouxeram mais de um par de sapato para cá? Quantos homens? Antônio. 2, 3, 4, 5. Quantas mulheres trouxeram mais de um par de sapato ou sandália? Não escapou ninguém, todo mundo trouxe. Por que isso? Está vendo que é uma diferença? Vamos brigar por isso? Não, vamos entender que é uma oportunidade que nós temos de crescer para ter essa unidade, para sermos unidos, para andarmos juntos, porque só podia ter sido de Deus mesmo essa ideia de misturar pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm necessidades diferentes, para fazer que o casal ande junto de modo que agrade a Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, muitas vezes nós precisamos sujeitar a nossa vontade. Quando um homem tem sabedoria suficiente de sujeitar a sua vontade,
para satisfazer uma necessidade de sua esposa, ele é quem sai vitorioso. Certo? Não estou falando aqui que o homem não seja líder, o homem deve liderar. O homem é o líder. Agora, dizendo também que antes de termos o versículo 22 de Efésios, nós temos o versículo 21. Então, que haja essa sabedoria de marido e de esposa, de se sujeitarem um ao outro, porque ambos são um. A nossa casa, a nossa residência, irmãos, é necessariamente um lugar onde devemos cultivar uma cultura de paz, uma cultura de civilidade, uma cultura de amor. Sabe por quê? Porque é na nossa casa que nós criamos os nossos filhos. A família pode fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, muitas vezes, eu quero que meu filho seja um crente exemplar. Mas como meu filho vai ser um crente exemplar se eu não sou um marido exemplar? Como minha filha vai ser uma crente exemplar se a mãe dela não é uma esposa exemplar? Então, a ideia é que se questione mesmo como anda o nosso relacionamento, como andam os nossos casais. Nós estamos praticando que tipo de esporte? Nós estamos em uma aguerrida competição ou nós estamos em uma doce parceria? Nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa de casais que vivam em harmonia, precisa de casais que vivam em parceria. Nós não precisamos, a culpa é tua, não, a culpa é de não sei quem. Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Mas às vezes, uma palavra ou uma não palavra, certo? Como foi dito atrás, mulher enxerga com os olhos, homem com os ouvidos, certo? Mulher entenda que às vezes seu marido está assistindo o jogo de futebol, né? E se o camarada for flamenguista ou corintiano ou outro time qualquer aí, ele está lá assistindo o jogo e não fale com ele não, viu? Porque ali é a hora sagrada dele, ele está assistindo o jogo dele, aí você chega falando, ele vai querer brigar com você. Agora, se o marido pode também desligar a televisão e dizer, ó, vou lhe dar sacrificialmente. A Bíblia manda que o marido ame a mulher de forma sacrificial, né? Ele desliga a televisão e diz, olha, eu vou lhe dar 15 minutos de 45. 15 minutos. Então já estão sugerindo, já tem uns querendo aplicar o gato aí, né, na hora do intervalo, né? Vou lhe dar 15 minutos. Quando tiver os 30, você dá 15 minutos com o intervalo 30, para você falar. Aí você olha para a mulher e a mulher fala. Pronto, aí você vai assistir o jogo, tranquilo, certo? Irmãos, precisamos de sabedoria nos relacionamentos. É muito fraco, olha como é fraco. Primeiro problema, vamos ali no fórum, vamos nos separar, certo? Vamos fazer não sei o quê. Gente, casamento é uma ideia de Deus e é para a vida inteira. Casamento é uma ideia de Deus para a vida inteira. Você está casado, agradeça a Deus pela esposa que Deus lhe deu. Você está casada, agradeça a Deus pelo esposo que Deus lhe deu. E vamos trabalhar os nossos relacionamentos para que o nosso casamento das famílias batistas bíblicas sejam edificantes para os seus filhos e para outras pessoas. Amados irmãos, não vamos cruzar os braços, não vamos negligenciar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O irmão quer assistir demais o jogo, dá um pedacinho do jogo para sua esposa. A irmã quer demais ir para o shopping, naquela loja, não sei o quê. Mas olha que seu marido está cansado. Está entendendo? Vamos procurar nos sujeitarmos, vamos procurar adequar a nossa vida de uma maneira que somente Deus seja glorificado. E eu digo que, assim sendo, seremos felizes e andaremos principalmente agradando o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos
nós vamos continuar com o grupo aqui, porque temos algumas atividades ainda. Temos, acho que Zuíla e Jorge Zuíla, Giovanni Nildinho e parece que Neide Neto mudou para o Beck e Diana, não foi? Certo? Então, venham aqui à frente. Deus abençoe cada um dos amados irmãos e que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo.